Então, assim, é um laboratório com muita tecnologia, tá? Existem poucos no Brasil, tá? A finalidade desses laboratórios é de treinar mesmo os alunos, os estudantes de medicina, para os atendimentos de urgência e emergência. Então, assim, é uma oportunidade bem legal de conhecer para ver, vamos dizer assim, a profundidade da tecnologia, mas também para conhecer algumas limitações, onde nós podemos contribuir, tá, com o ecossistema. Aí no dia 18 também, à noite, nós vamos ter um evento bem legal lá no Eden Beer. Estão todos convidados. Entrem lá no site do Hub, façam a inscrição para vocês participarem, tá? Do dia 17 ao dia 21 é a Semana da Inovação de Maringá. E aí no dia 18 nós vamos ter uma ação lá no Eden Beer com 3 convidados falando sobre transformação digital em saúde. Então, assim, ó, vai ser bem descontraído. Então, não percam a oportunidade de participar. Depois deem uma olhadinha que tem outras coisas ali prevista. Parece que a Rafa já conseguiu entrar na sala, Rafa. Oiê, boa noite. Boa noite. Tô ajustando aqui uma... Boa noite, Wellington, tudo bem? Tô ajustando aqui meu computador, enquanto isso entrei pelo celular. Beleza. Você já quer começar, Rafa? Podemos começar sim. Pode? Então tá. Pessoal, então, antes de mais nada, né? Boa noite a todos, oficialmente, tá? A Rafa, ela trabalha com marketing digital, tá? Ela vai se apresentar para vocês, mas nós consideramos que essa ação seja uma ação importante, porque na área da saúde o marketing digital, o posicionamento digital é algo relevante, é algo necessário, sim, mas ele precisa ser estratégico. E é difícil, não é fácil, né? Ter essas estratégias, ter esses conhecimentos, e nós acreditamos que essas estratégias e esses canais de comunicação, de relacionamento, pode conectar, tá? Então é por isso que nós convidamos a Rafa para fazer essa apresentação para vocês sobre esse tema, justamente porque nós entendemos que é um tema que pode conectar vocês a várias oportunidades, vários clientes, vários parceiros, enfim, tá? A Rafa, ela também atende o Hub em um dos nossos projetos, que é o projeto Olha Isso, tá? Então, para vocês verem que nós acreditamos nesse tipo de trabalho e no trabalho dela, tá? Então, pessoal, agora a Rafa vai se apresentar, ela vai fazer a apresentação dela para vocês, e aí depois no final, ou durante, não sei como ela vai conduzir, vocês podem colocar as dúvidas de vocês, curiosidades, beleza? Rafa, muito obrigada por aceitar nosso convite, tá? As falhas técnicas acontecem, só para provar que a tecnologia nos ajuda, mas nos desafia. Exatamente Mas isso. tá tudo bem, tá tudo sob controle, tá? Enquanto você estava entrando, nós fomos batendo um papinho aqui, mas agora tá sob seu controle, beleza? Muito obrigada, Obrigada. tá, Rafa? Obrigada a você, quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade. E só quem trabalha com digital sabe o quanto a gente se torna refém disso, porque muitas vezes são coisas que não estão totalmente no nosso controle e é só com muita persistência. Eu costumo falar que trabalhar com digital é persistir e ser consistente. Então, acho que esse início nosso aqui já mostra muito isso. Então, de certa maneira, estou um pouco acostumada com essas falhas técnicas. Bom, vamos lá. Vou me apresentar um pouquinho. E aí eu queria também que, enquanto eu vou me apresentando, que o pessoal vá colocando a sua área de atuação no chat, para que eu possa conhecer um pouco vocês e conforme eu for conduzindo aqui esse nosso encontro de hoje, eu consiga falar um pouco também da área de vocês, me aprofundar um pouco mais na área de vocês, tá?
Bom, eu sou jornalista por formação, trabalho com marketing já há mais de 7 anos, então eu falo que quando eu saí da faculdade, estava começando ali o Google, começando todo esse posicionamento de marca, de uma forma extremamente engatinhando, e em 2020, em março de 2020, eu fiz a minha transição de carreira para vir trabalhar efetivamente no digital, então para abrir a minha empresa, o Rafa me ajuda, que é uma empresa de assessoria de marketing. Então, a gente começou exatamente na pandemia e o nome da minha empresa ele deve ser exatamente isso. Então, em meio ao lockdown, a todas aquelas dificuldades que a gente passou no início da pandemia, o pessoal mandava para mim, Rafa, me ajuda, eu não tenho Instagram, eu não tenho WhatsApp, eu não consigo vender, eu preciso entregar online, eu preciso falar com o meu cliente. Então, a gente surgiu se posicionou no mercado diante dessa necessidade. Então, eu já trabalhava com isso, trabalhava de maneira freelancer e entro efetivamente no mercado nesse momento, bem no iniciozinho da pandemia, em março de 2020. Hoje, a nossa empresa ela trabalha com profissionais liberais, autônomos, que querem se posicionar no marketing digital, e não só no digital, porque hoje se fala muito do digital, se fala muito dessa rapidez, dessa agilidade, dessa facilidade, mas não necessariamente se fala do restante. Pessoal, eu só vou trocar de tela aqui, porque agora abriu e eu vou conseguir compartilhar com vocês minha apresentação. 2 minutinhos. Enquanto isso, vocês podem ir colocando ali no chat, pessoal, com o que vocês trabalham, para ela poder dar os exemplos mais aplicados. Pronto, agora deu certo. Eu consigo compartilhar com vocês a minha apresentação aqui. Deixa eu só ajustar a iluminação agora. É isso. Bom, então, atendendo o convite da Carol, né, para a gente falar um pouco de marketing digital, para a gente trazer, debater um pouco desse assunto, eu pensei muito sobre o que trazer e sobre como falar. E eu sempre falo de marketing digital como um departamento da empresa, mas principalmente como algo a médio e longo prazo. Então, hoje se fala muito da agilidade, se fala muito da praticidade, se fala muito do alcance que o digital traz. Só que, assim como tudo isso que o digital ele pode agregar, quando eu falo de digital, eu falo das redes sociais, eu falo do site, eu falo dos anúncios, do tráfego pago. Com tudo isso que ele pode agregar, existe uma certa concorrência. Então, hoje, estar no digital não significa que a tua empresa ela vai se destacar. Por quê? Porque existem muitas outras empresas. Quando a gente fala em tráfego pago, e é algo que eu venho atendendo muito hoje dentro do escritório, o Facebook ele é uma empresa, e assim como todas as empresas, ele quer pessoas que estejam de forma recorrente, de forma consistente, e de forma se dedicando para aquilo. Então, hoje, não é qualquer vídeo que vai viralizar, não é qualquer anúncio que vai captar lead, não é qualquer empresa que vai conseguir, de uma hora para outra, atrair todos aqueles leads. Então, é pensar que o Facebook ele funciona como um leilão. E conforme você vai se posicionando ali dentro, conforme você vai permanecendo, conforme você vai criando essa conexão com o Facebook, ele vai te disparando. E é por isso que a gente fala tanto de posicionamento de marca, porque tudo isso vai te colocar num lugar de destaque. Então, o que é posicionamento de marca para a gente começar? É a forma qual o teu cliente te enxerga. Então, é pensar assim, quando a gente pensa em sabão em pó que deixa a roupa limpinha, a gente, consequentemente, já se refere ao Omo. Quando a gente pensa em banco digital, já o primeiro que vem à cabeça é o Nubank, que criou toda uma estratégia, todo um posicionamento de marca. Quando a gente pensa em cores, laranja, Itaú, vermelho, Coca-Cola, McDonald's, então a gente vai criando referências. Essas são algumas referências visuais. Mas quando a gente pensa também em entrega, em qualidade, em slogan, em bordão,
vai criando imagens. Então, posicionamento nada mais é que a maneira com a qual você se posiciona na cabeça do teu cliente, na maneira com a qual ele te vê e ele te percebe. Então, diante de tantas estratégias, diante de tanta gente no marketing digital, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, todo esse posicionamento ele vai te destacando e é como se você fosse subindo de níveis. Então, hoje eu preparei aqui para vocês um passo a passo para que vocês possam se posicionar no marketing digital. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Eu tô. Sim? Beleza. Sim. Conforme vocês forem tendo dúvida, podem colocando aqui no chat. Se eu ver que faz sentido responder na hora, eu paro e já respondo vocês. Se não, no final eu vou respondendo, porque às vezes eu vou falar um pouco mais para frente. Enfim, mas podem ir mandando, que aí a gente vai conversando. Então, já me apresentei. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de começar as apresentações falando que a chave para o sucesso nos negócios é perceber para onde o mundo está indo e chegar lá primeiro. Então, um dos primeiros desafios que a gente tem no marketing digital, nas estratégias de redes sociais, é que elas mudam a todo momento. Então, agora, bem no início do segundo semestre, na virada de julho para agosto, o Instagram soltou uma notificação de que ele se tornaria uma timeline apenas de vídeos. Então, que posts e fotos não seriam mais divulgadas, eles não entregariam mais fotos e posts estáticos, mas eles entregariam os vídeos. Então, de uma hora para outra, nós mudamos toda a nossa estratégia dentro da rede social dos nossos clientes para que todos os conteúdos fossem entregues através de vídeo. Por que disso? Porque o Instagram, ele perde muitas vezes a audiência, ele perde muitas vezes as pessoas para o TikTok. Só que são duas redes sociais com comunicações completamente diferentes. Então, a gente precisa sempre estar muito atento com aquilo que a rede social está trazendo e aquilo que ela está pedindo para a gente. Então, antes de mais nada, é importante lembrar que o marketing digital, ele muda a todo momento. Então, o que antes era... Então, aquilo que se fazia de anúncio, de tráfego pago em janeiro de 2020, em março de 2020, já não se faz mais hoje. Por quê? Porque o marketing digital, ele segue muito o comportamento de consumo do ser humano. Então, é pensar assim, lá em 2020, a venda de cursos online, ela bombou. As pessoas queriam comprar cursos atrás de cursos, até porque estavam em lockdown, estavam em home office, estavam em casa, estavam desesperados para se adaptar a essa nova mudança. Então, a venda de cursos online, elas foram muito grande. Uma aula como essa de hoje, no mínimo em 2020, tinha de 50 a 70 pessoas. Eu cheguei a ministrar curso para mais de 120 pessoas no Zoom. Porque as pessoas, elas precisavam, elas tinham a ânsia de consumir conteúdo. Só que assim como todo mundo, cansa. Chega uma hora que se esgota. E esse ano, em 2022, a venda de cursos caiu mais de 40%. Então, as pessoas que passaram esses 2 anos de pandemia se preparando para lançar um curso em 2022, teve um desafio, uma dificuldade muito grande, porque as pessoas quiseram voltar para o presencial. No entanto, aqui em Maringá, os eventos presenciais, eles estão crescendo. Nós tivemos um agora em setembro com mais de 1.200 inscritos, 3 dias de imersão de marketing. Então, mostra-se a necessidade das pessoas. Então, a gente precisa sempre estar muito atento, perceber para onde o mundo está indo, para que a gente possa se diferenciar na estratégia. E o mais importante disso é entender que a estratégia que a Rafa usa não necessariamente vai ser a mesma estratégia que o Wellington usa. Porque o meu público é diferente do público do Wellington, que é diferente do público da Jussiane, que é diferente do público da Carol, que é diferente do público de qualquer outra pessoa. Então, eu preciso entender o que é o meu negócio, quem é o meu público e, principalmente, o que eu vou entregar para ele. Então, a chave do sucesso dos negócios é perceber para onde o mundo está indo e chegar lá primeiro. E aí eu trouxe 5 passos para se posicionar estrategicamente no marketing da saúde. E aqui vale tanto para quem presta serviço quanto para quem vende produto, tá? Então, são passos extremamente necessários e que fogem muito daquela questão de 2 posts, um stories, uma live e um vídeo, por exemplo.
Porque muito mais do que isso, é todo um bastidor, é toda uma construção. Então, muito mais do que ter um Instagram organizadinho ou do que ter um conteúdo redondinho, a gente precisa pensar no marketing digital e no offline como um todo. Por quê? Primeira coisa, nós somos uma marca. Então, a minha empresa ela é uma marca. Eu preciso pensar desde a identidade visual desse slide, até o papel timbrado do contrato que eu vou entregar para o meu cliente, a pasta, aquilo que ele vai perceber ou receber ao chegar ao meu escritório, ou a maneira com a qual ele vai receber a proposta pelo WhatsApp, ou a configuração do WhatsApp Business. Por quê? Porque a partir do momento em que eu me posiciono como uma marca sólida, eu preciso passar essa segurança para o meu cliente. Então, o meu cliente ele precisa ver seriedade, ele precisa ver organização, ele precisa ver continuidade de um processo de trabalho. Então, tudo comunica, absolutamente tudo. A maneira com a qual você aparece na chamada de vídeo comunica, a maneira com a qual você recebe o seu cliente comunica. A maneira com a qual você manda uma proposta ou você responde um WhatsApp comunica. Então, antes de mais nada, entender que somos uma marca e que eu preciso posicionar na cabeça do meu cliente como algo incrível, como algo fora da caixa, começa dos pequenos detalhes. Eu gosto muito de contar essa história porque eu falo que foi uma grande virada de chave na minha cabeça como empresária. Isso que eu estudo a mente e o comportamento humano a todos minutos, assim, é uma coisa que eu gosto muito. No primeiro ano de empresa, então os clientes eles foram chegando até o escritório e eu decidi no Natal fazer um brinde. E eu tenho uma cliente que ela sempre foi muito séria, assim, sempre foi muito seca, mas é o jeito dela. É aquele cliente assim que ele é direto e reto e acabou. E no final do ano, quando eu fui entregar, eu fiz um panetone personalizado, com um recadinho, com uma mensagenzinha. Eu falo que a partir daquele panetone, ela aprendeu a sorrir para mim. E aí, quando eu entendo que eu sou uma marca e que eu converso com todos os tipos de público e que cada público meu, ele tem uma personalidade, cada cliente meu, ele tem uma maneira, e quando eu saio do digital e eu venho para o offline e eu posso gerar essa experiência diferente, eu posso trazer um momento, eu posso trazer uma memória nova para ele, ela passou a sorrir para mim. A nossa comunicação daquele dezembro de 2020 até hoje, outubro de 2022, é completamente outra. Então, muitas vezes, esse acolhimento, o digital ele é importante, mas o offline é que vai te colocar no jogo. É o que vai te fazer com que os clientes se tornem recorrentes dentro da tua empresa, dentro do teu negócio. Então, entender que somos uma marca, que eu preciso consolidar essa marca, que eu preciso cuidar dessa marca, que eu preciso comunicar essa marca é extremamente essencial nesse posicionamento de marca. Então, uma marca, ela tem valores inegociáveis, tá? Então, hoje, dentro da minha empresa, quem contrata a minha empresa sabe que a nossa entrega, ela sempre vai ser extraordinária. Então, eu sempre entrego a mais para o meu cliente. Por quê? Porque eu preciso, é uma forma da Rafa mostrar para o cliente que ele é importante. Às vezes tem coisas que eu não teria a obrigação de fazer, que o contrato não prevê, mas eu vou fazer pelo cliente, porque eu quero entregar mais para ele. Respeito. Então, o meu cliente ele sempre vai ser respeitado. São valores hoje do Rafa Me Ajuda. Quando a gente chega numa empresa e essa empresa ela tem valores inegociáveis e principalmente que ela coloque em prática, isso é visto já na porta, já na recepção, já com a secretária, já com o comercial, já com, enfim, a partir do momento que a pessoa ela se conecta com a tua empresa, ela já percebe que é uma marca com valores negociáveis. Ela já percebe o cuidado, a atenção, ela entende aquilo e ela já passa a te olhar de uma maneira diferente. Segundo ponto, eu sempre falo que missão, visão e valores não é para ficar no site e nem na parede da empresa, é para ser vivida. Quantas empresas eu visito que os colaboradores não fazem ideia de qual é a missão, visão e valores do negócio?
Quantas empresas eu visito que nem o dono sequer, ele escreveu um texto lá no início da empresa, mandou para colocar no site, fez 3 quadros, colocou na parede e nunca mais leu. Quando eu sei qual é a minha missão, qual é a minha visão e quais são os meus valores, aquilo é empregado, seja no meu produto ou no meu serviço, diariamente. E aí as pessoas elas vão perceber e elas vão se conectar com isso. Lembre-se, independente de sermos prestadores de serviço ou vendedores de produto, nós estamos falando com pessoas. E aí, pensando lá para onde que o mundo está indo, o mundo está indo para conexão. As pessoas estão com saudade dessa conexão. Um comportamento muito que eu tenho percebido muito comum aqui em Maringá, grandes empresas que contrataram agências do Rio, São Paulo, BH, estão vindo contratar agências em Maringá, porque estão sentindo falta, necessidade dessa conexão com pessoas. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Somos marcas que se conectam com pessoas. Pessoas compram de pessoas. E isso não é diferente de nenhum negócio. Todos os nossos clientes, eles compram por causa de um porquê. Então, é pensar, nós temos muitos médicos, nós temos muitos farmacêuticos, nós temos muitas empresas que entregam o mesmo produto ou o mesmo serviço. Mas o que vai fazer o teu cliente comprar de você são os teus valores e o teu propósito, que vai conectar com ele, que ele vai comprar aquela missão com você. Parece simples, mas o fato de você gerir uma campanha de Outubro Rosa, uma ação de Outubro Rosa, colocar o lacinho nos teus colaboradores, se apresentar em prol dessa causa, já faz com que o teu cliente, o teu paciente, ele te veja de uma maneira diferente. Então, isso é extremamente importante. E aí, um segundo ponto que eu costumo falar muito para o meu cliente é: não pense no Instagram como forma estética. Ah, ele tem que estar bonito, ele tem que estar isso. Ele tem, beleza, a gente vai ter esse cuidado estético. Mas o teu perfil nas redes sociais, ele precisa ter a tua cara. Ele precisa falar sobre você. Ele precisa mostrar para o paciente ou para o cliente que a hora que ele vier para o ao vivo, ele vai receber a mesma coisa que ele está recebendo na sua rede social. Então, a gente precisa estar sempre muito atento com isso, muito alerta de ser transparente. A conectividade, ela fala sobre isso. A autenticidade é o que vai te levar para um nível de recorrência dentro do teu negócio. Então, é lindo, é maravilhoso aqueles perfis todos organizadinhos, com layout, tudo um encaixa no outro, mas não gera autenticidade. A maior conexão é quando você fala para o teu cliente, quando você fala sobre o teu cliente, sobre o teu produto, sobre o teu serviço. Isso conecta. E aí, para quem é prestador de serviço, muito mais, trazer hábitos, rotina, bastidores, vai também aumentar a tua audiência. Por quê? Porque as pessoas querem ver vida real. As pessoas querem ver o que acontece por trás de tudo aquilo. Não é o pronto, mas é o processo, é o como tudo aquilo ali está sendo feito, está acontecendo. Então, quanto mais as pessoas te conhecem, mais elas se identificam com você e geram conexão com a sua marca. Então, são alguns pontos extremamente importantes. Sempre que for falar, fala do seu propósito, fala da tua missão, fala dos teus valores. Então, isso na indicação, ela também se torna um papel fundamental. Quando eu trago isso para o meu cliente, quando o meu cliente ele sabe o que eu vou entregar para ele, ele vai me indicar com muito mais facilidade. E aí a gente vai criando aquela rede de contatos, aquela rede de entrega, que infelizmente muitas empresas deixam aquilo passar despercebido. Outro ponto extremamente importante é definir um nicho. Quem fala para todo mundo não fala com ninguém. Eu gosto de falar muito assim, que onde a gente foca, expande. Então, quando eu sei com quem eu estou falando, quem é o meu nicho, eu consigo direcionar muito mais as minhas ações e as minhas atitudes para que eu possa atingir aquele nicho. Então, ter isso muito claro. Sabe aquela história de persona, de público-alvo, idade, gênero, comportamento social, demografia, enfim.
Tudo isso é importante, mas ter um nicho específico também vai te ajudar a construir esse público-alvo e essa persona, mas principalmente a falar com essas pessoas. Então, é pensar assim, se hoje o teu público ele é 40 anos mais, você precisa trazer um pouco mais de seriedade. A gente sabe que são pessoas que não estão muito atentas a memes, a coisas do Twitter, são pessoas que precisam de um pouco mais de até de detalhes mesmo na informação. Agora, se o teu público é 18 a 25, 18 a 30, eles estão sempre muito conectados, então se é um público que está no Twitter, você pode utilizar de comunicações mais rápidas, de comunicações mais divertidas, de brincadeiras, que eles vão conseguir se conectar. Então, eu preciso estar sempre muito atento ao meu nicho. Quanto mais eu abordo sobre determinados assuntos do meu nicho, para o meu público direcionado, mais as pessoas elas me percebem e elas passam a ter uma percepção de que eu tenho uma autoridade, uma competência para cuidar das demandas dela. Então, é pensar assim, antes a gente trabalhava com profissionais muito generalistas. Então, se a pessoa ela queria, independente da especialidade que ela precisava, ela procurava um clínico geral. Hoje já são funções extremamente específicas. Hoje a gente tem fisioterapeuta pélvica, nós temos nutricionista para alergia, nutricionista para intolerância, nós temos esteticistas que trabalham só drenagem linfática. Enfim, nós temos um leque de nichos, de possibilidades, de pessoas que são especialistas naquilo. Então, a partir do momento que eu me coloco como especialista de um nicho específico, eu consigo direcionar toda a minha comunicação, eu consigo me posicionar como autoridade, me relacionar com coisas que vão estar dentro daquele nicho. Então, a minha comunicação, ela fica muito mais assertiva, ela fica muito mais focada. Pessoal, se vocês forem tendo dúvida, podem ir colocando aqui. Olha que legal, eu até abri aqui, ó. O Lincoln colocou que ele é corretor de seguros e tem uma corretora com foco nos seguros de responsabilidade civil profissional e vida para profissionais de saúde. Olha como é um nicho extremamente específico. Ele vai trazer causos e conteúdos para esse público. Então, quando ele pensa em conteúdo, em linha editorial, em material, ele vai sempre trazer para essa área de atuação. A Elaine colocou que ela é gerente administrativa, trabalha com comunicação interna e externa. Olha só que legal, e é acadêmica do curso de jornalismo. Então, quando ela trabalha, a comunicação interna e externa dentro dessa empresa tem um nicho. Ela sabe com quem ela está falando. Então, isso é extremamente importante hoje dentro do digital, mas também do offline. Outro ponto extremamente importante que eu sempre gosto de abordar é que, independente se você vai trabalhar o digital ou se você vai trabalhar o offline, é importante que você tenha metas. E quando eu falo em metas, não é só em números de captação de lead, em números de post, mas também em números de contato, de eventos, de parceria. Então, todas essas métricas, esses números, essas metas, elas são importantes para a tua construção. Eu falo que o posicionamento digital, ele é a médio e longo prazo. Então, não acredite em soluções que em 3 meses vão te trazer resultado. Eu sempre falo assim, quando você abriu tua empresa, você colocou uma data para fechar? Então, por que você coloca uma data para desistir do marketing? É uma questão a médio e longo prazo, é para o resto da tua vida. É ao longo da tua empresa, você vai precisar estar fazendo estratégias de marketing. O marketing ele vem muito alinhado com as vendas da tua empresa. Então, são ações que você precisa fazer sempre a médio e longo. Então, quando a gente pensa em metas, em estratégias, é pensar que o digital ele te dá a possibilidade de conteúdo, de posts colaborativos, né, de parcerias, então juntar audiência, e posts patrocinados. Tendo feito isso estando rodando, eu preciso também ir para outras estratégias. Então, eu preciso pensar em parcerias, em conexões, em networking. Eu preciso ir ampliando esse leque para que eu possa sempre estar
trazendo coisas novas. Então, escolher o seu canal de comunicação que seja condizente com o seu objetivo, público e estratégia. Então, hoje nós temos um leque de redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn. Nós temos um leque de possibilidades. Por exemplo, Rafa, em qual rede social que você está hoje? Instagram e WhatsApp. A gente vai começar uma estratégia com o TikTok. Mas é pensar assim, já dá trabalho só o Instagram. Já é muita coisa para criar só com o Instagram. Quando eu abro o leque de várias redes sociais, eu acabo me perdendo. Sabe aquela história do onde o foco expande? É basicamente isso. Só que como que a minha decisão chegou em não estar no TikTok, mas estar 100% no Instagram? Porque o meu cliente, ele não está no TikTok. O cliente que está no TikTok, ele está buscando entretenimento. Então, ele está buscando comida, roupa, dicas de viagem, mas ele não está procurando marketing. Então, o meu cliente, ele não está lá, ele não vai fechar a compra comigo lá, o meu serviço lá. Então, eu preciso saber onde está o meu público, qual é o meu nicho, para que eu possa me posicionar na rede social. Rafa, mas o TikTok é só dancinha? Tem muitos perfis que produzem conteúdos sérios no TikTok. Se o teu público, ele vai te entender por lá e a tua comunicação, ela vai ser entregue de uma maneira efetiva, não tem problema nenhum. É a mesma coisa do Instagram. A primeira coisa que eu recebo dos clientes quando eu falo para eles que a gente precisa gravar Reels eu não vou fazer dancinha. Gente, é óbvio que um advogado não vai fazer dancinha. É óbvio que um médico, ele não vai fazer dancinha. Mas você pode produzir um Reels usando uma música em alta de uma maneira séria. A gente só vai filtrar isso de acordo com o teu público e com o teu posicionamento, pensando que você é uma marca. Então, escolher o seu canal de comunicação, saber onde você precisa estar, aonde o teu cliente vai te procurar, isso é fundamental. E aí, um ponto de alerta que é extremamente importante, que eu tenho percebido muito, as pessoas não utilizam as ferramentas que estão disponíveis no mercado de maneira gratuita ao seu favor. Então, é pensar assim, quantas empresas ainda não têm Google Meu Negócio? E quando tem o Google Meu Negócio, só tem o endereço e só. Dentro do Google Meu Negócio, você consegue colocar o link direto para o WhatsApp, você consegue falar quais são os seus serviços ou seus produtos, você consegue compartilhar fotos que possam exemplificar o teu produto, o teu serviço, que possam trazer ainda mais informações para o teu cliente, para o teu paciente. Você pode pedir avaliação do Google. Então, assim, isso é extremamente relevante para posicionamento de marca, ter feedbacks dos teus clientes, isso tudo de maneira gratuita. Então, lá dentro do Google Meu Negócio, você tem zilhões de ferramentas que você pode estar utilizando ao teu favor. Sem contar que, quando você... É a mesma coisa do Instagram. Quando você preenche todas as informações, quando você dá para o Google Meu Negócio todas os requisitos que ele pede, ele vai te ranqueando melhor organicamente. O que isso significa? Sem precisar pagar para o Google te colocar lá em primeiro lugar. Então, você consegue ganhar também uma visibilidade. No Instagram, a mesma coisa. Quando você utiliza todos os recursos do Instagram, ele começa a entregar o teu conteúdo para mais pessoas. Porque assim como o Facebook, Instagram é uma empresa, ele quer que as pessoas utilizem ele da melhor maneira, da maneira mais correta. Então, escolher o teu canal de comunicação, entender onde teu público está, ter essa meta. Então, por exemplo, esse mês a meta é a gente se posicionar no TikTok, postar 2 vídeos no TikTok por semana e atingir o número X de seguidores. Então, eu trabalho sempre com metas, com prazos palpáveis, possíveis e reais. É claro que eu queria um vídeo por dia no TikTok, mas eu sei que hoje, dentro da empresa, é uma demanda muito alta, então a gente vai começar com uma demanda menor. Rafa, qual é o teu objetivo hoje dentro do TikTok? Ganhar visibilidade. Então, sair do Paraná para atender também empresas fora. E eu acredito que o TikTok ele tem de forma orgânica, essa capacidade de atrair olhares de outros estados. Tem uma linha editorial bem definida e saiba o que você vai falar. Quando eu tenho um público definido, quando eu tenho um nicho muito bem definido, eu consigo estabelecer uma linha editorial. Então, hoje a Rafa trabalha com a parte de estratégia digital, falando para
profissionais liberais. Então, vocês vão sempre me ver falando sobre canal, sobre meta, sobre quantidade ao invés de, sobre qualidade ao invés de quantidade, sobre posicionamento de marca, sobre deixar esse propósito muito bem fixado na marca do teu cliente. Então, a minha linha editorial é muito voltada para esse posicionamento, para esse sair fora da caixa. E aí é pensar assim, apesar de muitos negócios ter uma linha editorial muito técnica, a gente consegue sair desse técnico para deixar a coisa mais agradável. Então, quando você se dedica a olhar para aquilo ali com cuidado, com atenção, você consegue ter ideias. Então, recentemente, a gente fez anúncios para uma contadora tributária. E a gente sabe, né, que o tributário ele tem uma série de recomendações, uma série de coisas que nem sempre são agradáveis, fáceis de ser entendido, né? E aí, falando um pouco ali sobre o tributário, a gente trouxe a questão do IPI sobre o refrigerante do McDonald's, quando vendido no combo, o refrigerante ele sai de graça para a empresa. E aí, para falar disso de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais diversificada, o que nós fizemos? Compramos um combo de Mac para que a cliente ela falasse apontando. Em 40 minutos, esse vídeo bateu mais de 4.000 visualizações orgânicas. Justamente por mudarmos o cenário, por trazermos um elemento visual mais atrativo, por trazer uma marca que chama atenção, consequentemente, é pensar assim, por que uma contadora está fazendo um vídeo com o McDonald's? Então, quando eu tenho uma linha editorial muito bem definida, eu consigo pensar em possibilidades, eu consigo trazer outras possibilidades para que aquilo seja entregue de uma maneira melhor. Conhecer a minha audiência, as dores, os desejos e as dúvidas. Sempre que eu começo a atender um cliente, eu peço para ele fazer uma lista de objeção. Então, por que o cliente não tem fechado o produto ou serviço? Por que o cliente não tem finalizado a compra? Então, eu sempre peço para ele fazer uma lista de objeção para que a gente possa, a partir dali, fazer a produção de conteúdo. Então, não precisa pensar muito fora da caixa. Você pode pegar o que o teu cliente tem reclamado, o porquê que o teu cliente não tem fechado com você e já começar a quebrar essa objeção através da produção de conteúdo. E aí, mostre quem você é e o quanto você sabe e vá construindo essa audiência. Então, lembre-se, a médio e longo prazo. O Lincoln me fez uma pergunta aqui. Rafa, anúncio com tráfego pago no Instagram não pode ser mais imagem, tem que ser vídeo? Pode ser imagem. Mas o custo por clique da imagem e a conversão da imagem, na maioria das vezes, saem mais caro, tá? O que eu sempre falo para o cliente e para o gestor de tráfego? Mensure, tá? Então, não é uma regra, só faça no orgânico, o vídeo entrega muito mais. No pago, mensure. Então, pegue lá, vamos pensar assim, vamos pensar que você é uma corretora de seguros, que você vai fazer alguma imagem sobre acidente de trabalho, por exemplo. Vamos pensar alguma coisa nesse sentido. Que você vai gravar um vídeo demonstrando um acidente de trabalho e que você vai colocar uma imagem de acidente de trabalho. Coloca as duas imagens, coloca o mesmo conjunto de público e mensure. Na maioria das vezes, o alcance do vídeo é muito maior e o tempo de visualização também, tá? Então, é preciso analisar a estratégia. Como alcançar o público-alvo no Instagram? O tráfego ele vai te ajudar muito isso. Então, você vai colocar lá profissionais da saúde e você vai começar a captar esse pessoal. No orgânico, na produção de conteúdo, o legal é que você agregue audiência com essas pessoas. Então, é pensar assim, tenta fazer live com médico, tenta fazer live com donos de clínicas, com dentistas, com empresas maiores, faça visita, networking, ofereça palestras. É pensar, o online, ele está muito atrelado ao offline, muito atrelado.
Então, eu preciso sempre estar com essas metas estabelecidas tanto com um quanto com o outro, que se complementem, tá? Então, quando você... E aí você pode utilizar a hashtag, você pode utilizar post colaborativo com outros profissionais da área da saúde, que vai fazer você alcançar ainda mais. Hoje nós temos vários grupos de networking já específicos de cada área. Então, tem grupo de networking de advogados, de contador, tem de médicos. Então, que você pode tentar ali gerar essa conexão. Porque gratuitamente assim, fiz um conteúdo. Até vir esse público vai demorar um pouco mais. Então, você precisa utilizar de algumas estratégias ali para acelerar esse processo. E o tráfego pago, né? Que é a melhor opção, assim, a melhor possibilidade. Quarto ponto do posicionamento. Então, invista no seu conteúdo. E aí, pensando até nessa pergunta que você me fez... Opa! Pensando até nessa pergunta que você me fez, né? Como alcançar esse público-alvo? Então, quando você começa a compartilhar os bastidores ou compartilhar os conteúdos relacionados ao teu serviço, você começa a gerar um nível de consciência. Então, vou usar o exemplo do Lincoln. Você começa a mostrar para essa pessoa o quanto o seguro ele é fundamental. O quanto o seguro ele vai fazer sentido, ele vai trazer uma diferença, ele vai resolver um problema, ele vai resolver uma dor, ele vai trazer uma segurança para esse profissional da saúde. Então, você começa a criar essas situações de forma intencional. Então, eu gosto muito de usar análises de casos famosos. Então, hoje a gente atende uma advogada do direito médico e todo mundo sabe que tem que ter termo, que tem que ter autorização, que tem que ter contrato, todo mundo sabe, mas quase ninguém faz. Então, de que forma que a gente vai alertar e a gente vai atingir esse público-alvo? Trazendo uma análise de caso. Então, por exemplo, cirurgião plástico que foi processado por erro médico e não tinha termo de consentimento. Quanto que deu de indenização? Deu 500 mil, deu 200 mil. Então, são situações que faz com que a pessoa ela desperte a noção, ela tome consciência de que ela tem um problema que ela precisa resolver e que ela vai resolver com o serviço da advogada. Então, o principal ponto é entender qual é a dor do meu cliente, em que momento ele precisa do meu serviço e que forma que eu vou usar para alertar. Então, uma cliente nossa aqui da seguradora, ela fez, e aí ela sofreu um acidente, ela recebeu X de indenização, ela recebeu X de auxílio. Então, você vai gerando essa necessidade, você vai educando sobre a sua área de atuação, principalmente para que o cliente saiba o quão relevante, o quão importante é ele te contratar. Então, ter esse conteúdo muito bem estabelecido, ter esse conteúdo muito bem organizado, vai te colocar num outro nível. Então, é extremamente importante. Abra a caixinha de pergunta, responda em texto ou em vídeo. Lembra, traz aqueles questionamentos que você recebe do teu cliente. Geralmente eu falo, faz uma listinha. Às vezes eu tenho uma conversa comigo no WhatsApp, às vezes eu mando uma dúvida do cliente. Uma coisa extremamente importante, aquilo que é óbvio para mim como profissional não é óbvio para o meu cliente. Por isso que eu falo, gente, me perguntem a dúvida que for. Não tem pergunta boba ou pergunta inteligente. Toda pergunta ela é válida. Pode ser óbvio para mim a resposta? Pode, mas eu trabalho com isso, eu estou diariamente com isso. Você não tem a obrigação de saber o que eu sei sobre marketing. Então, muitas vezes, na hora de produzir conteúdo para o nosso Instagram, a gente fica assim, mas isso é tão bobo. Recentemente eu fiz um conteúdo que eu mesma tive essa percepção. Então, uma dúvida que a gente sempre recebe. Eu tenho um perfil, eu uso a minha logomarca na foto de perfil ou eu uso uma foto minha? E a resposta sempre é a mesma. O perfil é da empresa ou é do profissional? É da empresa, logomarca. Vocês vão perceber, eu tenho 2 Instagram. O do Rafa Me Ajuda, que é da empresa, é a logomarca. E o do Rafaela Kimberly, que é da profissional Rafaela Kimberly, que é uma foto minha. E eu já tinha falado sobre isso diversas vezes nas redes sociais e fazia tempo que eu não falava. E semana passada ou retrasada, a gente fez um conteúdo. Quantos directs eu recebi com dúvidas sobre? Então, aquilo que é óbvio para mim nem sempre é óbvio para o meu
cliente. Então, eu preciso estar atenta para responder, para trazer consciência para o meu cliente dessas perguntas. Conte uma história real da sua vida, dos seus clientes, do seu produto, do seu serviço, que a audiência ela possa se identificar. Então, quando eu trago aquilo que aconteceu, aquilo que eu já passei, aquela situação que já esteve ali, eu posso gerar essa identificação. O consumidor de serviços busca mais o Instagram ou o site? O site gera mais credibilidade? Tá, vamos lá. Hoje, a busca no Instagram, ela cresceu muito, muito mesmo. Só que a gente tem um certo problema, assim, um certo desafio, né? Eu costumo falar assim, não deposite todos os seus ovos na cesta do outro. Então, o ano passado, esse ano menos, mas o ano passado a gente passou por muita instabilidade no Instagram. E por muitos desafios, assim, né? Eu falo que o Instagram, ele não é meu, né? Então, eu tô ali alimentando um Instagram que é de outra pessoa. Então, eu sempre aconselho o cliente a o quê? A ter os dois. Se o Instagram ele some hoje, você não perde todo um trabalho e o teu cliente sabe onde te encontrar. Sem contar que o Google ainda é o maior mecanismo de busca. Então, estando lá no site, tendo um site, estando no Google, você não perde nunca essa referência, essa procura. E hoje a gente vive um boom de profissionais no mercado. Recentemente eu tive esse feedback. Eu tenho site desde quando eu abri a empresa. Eu tenho um site. Muitas vezes não movimentado tanto quanto o Instagram, a rede social, mas eu tenho. E aí uma cliente de Minas Gerais me contratou há 3 anos atrás. E a gente vem desenvolvendo serviço até então. E aí, esses dias atrás, ela falou para mim assim, Rafa, 3 anos atrás, quando eu te contratei, pensa, ela lá de Minas, lá de Mutum, e eu aqui de Maringá, norte do Paraná. Ela falou, uma das coisas que me gerou credibilidade de fechar com você foi que eu vi que você tinha um site. Então, gera credibilidade, gera autoridade, tá? Mas não significa que o site procura mais que o Instagram. Então, é algo a ser mensurado, tá? As pessoas procuram no Instagram e muitas vezes vão para o teu site. Então, eu falo assim que é um trabalho conjunto. Então, as pessoas elas estão nos dois ao mesmo tempo. E aí o site entra muito naquele posicionamento de marca. Porque não é todo mundo que tem site. Não é todo mundo que tem condições de ter um site. Então, você já se coloca, já se posiciona à frente no mercado. Então, tem toda essa questão que você consegue agregar com o site, tá? E hoje, os sites não são mais como antigamente. Hoje, para você ter um site, você tem um investimento de R$2.000, R$2.500. Há um tempo atrás era 8, 10, 12 mil reais. Então, hoje, existem diversas plataformas que conseguem te atender e conseguem entregar aquilo que você precisa de uma maneira muito objetiva. E o mais importante, que é isso que eu falo, de nada adianta você ter uma rede social bonita se ela sumir amanhã. Então, por exemplo, hoje, a página do Facebook, ela não é muito utilizada, ela só é utilizada por quem faz anúncio. Então, quem faz anúncio tem que ter uma página no Facebook. Eu falo, principalmente agora que entrou essa questão de meta, que, enfim, que o Instagram, o Facebook, ele tem liberado algumas outras funcionalidades, eu falo que a qualquer momento a página do Facebook, ela vai voltar a ser importante. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso, sempre ajustando essas situações para que a gente possa entregar o máximo. Então, eu falo que ter um site é extremamente relevante. Um outro ponto importante do conteúdo é aproveitar o timing. Então, assim, procurar sempre estar atualizado, procurar sempre estar atento ao que está acontecendo para que você possa se posicionar, para que você possa aproveitar. Por exemplo, lá no escritório a gente sempre dá uma dica de filme ou de livro que tem a ver com marketing, com divulgação, com produto, enfim. E aí, na semana que a Rainha Elizabeth morreu, a gente trouxe uma indicação de série, que é a série dela, The Crown,
E eu trouxe uma análise pensando nesse posicionamento de marca, nessa autoridade, nessa confiança que o reinado lá todo dela, a história dela traz para a sociedade. E foi um dos posts mais bombados do mês de setembro. Então, nem sempre dá para aproveitar tudo, óbvio. Então, por exemplo, tem muita gente aproveitando as eleições. Gente, eu falo que é um caminho que eu não pego. Então, tente aproveitar com outras situações. Então, por exemplo, agora vai vir a Copa do Mundo. A gente está lá no escritório já preparando conteúdos baseados na Copa do Mundo. Então, são assuntos que ficam em alta, são coisas que as pessoas elas gostam de ver e que você pode estar aproveitando para produzir o seu conteúdo. Você pode estar desfrutando disso. Então, é extremamente importante também. E aí, aquilo que eu falei, né? Networking e parceria. Então, o online, o digital, o marketing digital, ele tem que sempre que estar muito atrelado ao marketing offline. Então, fazer parceria, fazer networking, estar cara a cara com as pessoas, te leva para um outro lugar, te traz uma outra credibilidade. Então, estar ao lado de pessoas que queiram crescer junto com você, fazer posts colaborativos, fazer lives com profissionais que sejam da sua área ou de áreas que possam complementar a sua, é fundamental. Afinal de contas, ninguém cresce sozinho. Então, o posicionar-se digitalmente, estrategicamente, é se posicionar não só no online, mas na cabeça do teu consumidor, para que mesmo que o Instagram suma, para que mesmo que a rede social acaba, ele continue a pensar em você. Então, pensando aqui em Maringá, vamos pensar no Pamonhas do César, por exemplo. Então, ele não está no digital, ele não está na TV, mas quando a gente pensa em comida, em arroz, feijão, em milho, em coisa, a gente automaticamente já pensa no Pamonhas do César, nesse restaurante. Então, a gente precisa estar sempre muito atento a como que o meu cliente ele está lembrando de mim, se é só no digital ou se no offline também. Eu preciso construir toda essa base, todo esse posicionamento. E aí, um ponto extremamente importante quando a gente fala de posicionamento de marca, pensando na parte de tráfego pago, é a parte de a gente vai lá, investe. Então, isso acontece muito. Você vai lá, investe muito no tráfego, muito, e você não tem uma base de respostas de WhatsApp, você não tem um WhatsApp Business configurado. Você vai lá, investe em captação de lead, você não tem quem responda esse lead. Você não tem quem dê atenção para esse lead. Então, não adianta pensar no tráfego pago se você não pensar no interior da tua empresa, se você não tiver um processo muito bem estabelecido, se você não tiver um prazo para entrega ou para produção desse serviço. Então, a gente precisa, eu sempre falo assim, alinha a sua casa primeiro para depois pensar em tráfego pago. Ajusta o interno para depois pensar em divulgar. Porque a primeira impressão é a que fica. E se eu faço uma captação de lead e o meu cliente ele não permanece, ele não compra, ele não fica na minha empresa, no meu negócio, eu gastei dinheiro à toa. E quantas empresas, infelizmente, estão gastando dinheiro à toa? Então, a gente precisa estar sempre muito atento com isso. Muito mais que conquistar um cliente novo é pensar em como fidelizar os que a gente tem. O nosso maior mecanismo de venda é a indicação. Quando um cliente compra de você e ele é bem atendido e ele tem uma percepção diferente, ele vai te indicar. E isso vai te colocar num outro lugar, isso vai te colocar num outro nível. Então, esse olhar para dentro, essas parcerias, essa construção, esse posicionamento, esse cuidado, esse conteúdo, ele vai te trazer resultados que possivelmente só fazendo tráfego pago você não vai ter. Então, esse é o meu maior ponto de atenção hoje no digital. As pessoas elas querem investir no tráfego pago, mas elas nem sempre estão preparadas para isso. E aí depois saem falando, marketing não deu resultado. Eu fiz uns anúncios, mas não deu. Primeiro ponto, só vai te dar resultado a médio e longo prazo. O Facebook é uma empresa, ele não vai te entregar o pote de ouro nos 3 primeiros meses ou nos 6 primeiros meses. Então, tem empresas que estão aí há mais de 2 anos, mais de 3 anos fazendo anúncio pago e você chegou ontem e acha que vai sair com o pote de ouro. Não vai. Não tem fórmula mágica. Se pegar o gestor que ele te fala que em 3 meses ele te dá esse resultado com pouco investimento, foge.
E com muito investimento, você vai perder parte desse investimento. Porque existe toda uma construção, existe todo um alinhamento de funil de vendas dentro do Facebook que é humanamente impossível de ser atingido a curto prazo. Então, cuidado com isso, atenção para isso. E aí, eu trouxe 4 possíveis erros que você pode estar cometendo no marketing da saúde. E até um aconteceu essa semana passada no escritório, e é uma preocupação ainda minha, assim, né? Então, a busca por seguidores. Então, eu sempre falo assim, cara, não mede o sucesso de uma empresa pelo número de seguidores, porque possivelmente, se ele tiver muito seguidor, foi comprado. Então, cuidado com essa métrica de vaidade. Quando o Instagram ele anunciou que ele iria tirar o número de seguidores, o número de curtida, foi porque as pessoas realmente estavam começando a ficar doentes. Então, lembra? O Instagram ele está sempre muito atento ao comportamento do consumidor. Então, ele está sempre muito alinhado com isso. Ele vai estar sempre entendendo o teu comportamento. E foi por isso que ele quis tirar o número de curtidas, o número de seguidores e tudo mais, para que as pessoas parassem de se preocupar com isso e parassem de comprar. Então, isso também foi um ponto extremamente importante e relevante ali. As pessoas quiseram que as pessoas parassem de comprar. Então, o número de seguidores, ele pouco importa. De nada adianta você ter 15 mil seguidores e nenhum cliente, ou ter 200 seguidores e 2, 3 clientes. Então, foca sempre na venda, na conversão. Os números, eles crescem sozinhos e eles não refletem o faturamento da tua empresa. Então, essa semana passada, eu atendi uma profissional da saúde que ela me perguntou por 3 vezes na reunião, quantos seguidores eu vou ter daqui a 3 meses? Eu falei, não sei. Ah, mas você não tem nenhum número mínimo? Eu falei, 2. Nossa, mas 2? Eu falei, eu não vou te trazer seguidores, não é essa a minha estratégia. Eu quero te trazer fechamento de cliente. Isso a gente pode mensurar, isso pode estar lá nas metas. Agora, número de seguidores que reflitam o teu trabalho, enfim, isso não importa. Então, cuidado com essa métrica de vaidade. Ter 2 perfis. Então, quando que é necessário ter 2 perfis? Quando a tua empresa ela tenha um produto ou ela tem uma equipe grande, e aí sim ter um perfil empresarial vai te colocar num outro lugar. Agora, quando você, por exemplo, é enfermeiro, é psicólogo, é um profissional liberal, use o teu perfil, sabe? Gere esse engajamento, agrega essa audiência, aumente essa entrega no teu perfil particular mesmo, particular / profissional. Eu sempre falo que não tem como dividir vida profissional de pessoal, porque não somos uma pessoa só. Hora a gente está trabalhando, hora a gente está curtindo, hora a gente está estudando, hora a gente está dormindo. Então, é muito difícil administrar 2 perfis, é um desafio. Então, somente quando você tiver uma empresa com equipe ou com produto completamente diferente, tenha esse perfil empresarial. Do contrário, use o seu mesmo, sabe? Use o seu. Acho que tem alguém com o microfone ligado, mas eu não estou conseguindo ver quem é. Enfim. 3. Pare de usar termos difíceis para impressionar. Então, lembra, você está falando com o teu cliente que não necessariamente entende toda a parte burocrática ou a parte técnica da tua área de atuação. Fale na linguagem do teu público. Conquiste por falar com ele na simplicidade dele. Eu poderia ter trazido diversos termos técnicos aqui que talvez vocês não entendessem, porque não é algo que está dentro do dia a dia de vocês. Então, eu trouxe o máximo possível para que vocês possam absorver esse conteúdo, para que vocês possam agregar esse conteúdo para vocês. Então, cuidado com isso, porque quando a gente se coloca num lugar de muita diferenciação, num lugar de muito conhecimento ou de muito destaque, o meu cliente ele pode se sentir peixe fora da caixa, ele pode se sentir excluído, ele pode se sentir burro. Então, a gente precisa ter um cuidado com isso. Eu preciso comunicar com o meu cliente, preciso fazer com que ele entenda, com que seja fácil para ele, com que seja acessível para ele, tá? Então, cuidado com isso. E medo dos stories. A conexão, o fechamento da venda, ele acontece nos stories.
Então, a conversão daquele funil acontece ali. Por quê? Porque é lá que o seu cliente ele cria uma conexão com você, ele simpatiza com você, ele entende você, ele passa a confiar e admirar o teu trabalho. Então, é nos stories que ele vê quem você é. Então, que ele percebe o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer. Enfim, é ali que a venda ela realmente acontece. O que eu quero deixar de tudo isso para vocês? Então, é pensar assim, nesse último trimestre, né, de 2022, aí, ainda dá tempo de fazer muita coisa. Então, eu quero que vocês voltem, né, amanhã, enfim, parem, olhem para o marketing de vocês, olhem para o negócio de vocês e percebam como que a marca de vocês ela está sendo utilizada. Então, de que forma que vocês estão divulgando ela no WhatsApp, nas redes sociais, no offline, nas propostas, na divulgação, enfim, no envio de material, papel timbrado, de que forma que essa marca, identidade visual, está sendo falada. O quanto hoje a tua missão, a tua visão, o teu propósito ainda está alinhado com os teus objetivos. Precisa atualizar, precisa rever, eu preciso comunicar para a minha equipe, eu preciso trazer isso no meu diálogo, eu preciso decorar, eu preciso aprender, eu preciso simplificar. Então, olhe para a tua marca, para a tua missão, para a tua visão, para os teus valores, como forma de colocar isso em prática. Então, como forma de você falar isso para o teu cliente, você gravar um stories e falar sobre isso, você produzir um conteúdo e você ressaltar isso. Então, traga essa sua marca, de que forma que você quer se posicionar na cabeça do teu cliente, de que forma que você quer ser lembrado pelo teu cliente. Olha para o teu nicho, ele está específico? Dá para criar um subnicho? Dá para eu ter 2 linhas ali de conversa, de diálogo com o meu público? Qual é a faixa etária do meu público? Aonde que meu público pode estar? Qual a rede social que o meu público pode estar? É importante eu produzir material no YouTube? É importante eu fazer aulas assim como essa para falar com o meu público? Ou eu preciso ir pessoalmente falar com o meu público? O que eu preciso fazer? Qual é o canal de comunicação? É por WhatsApp? É por e-mail? Então, esses dias atrás até eu estava atendendo um cliente e ele só envia proposta por e-mail. E nem todo mundo checa a caixa de e-mail, nem todo mundo tem a agilidade de checar a caixa de e-mail. E o WhatsApp muitas vezes pode facilitar isso. Então, olhe para isso, olhe para como você está conversando, como está sendo a sua comunicação, está sendo direta, está sendo clara, está sendo fácil com o teu cliente. Então, presta atenção nisso. Gente, um ajuste pode mudar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Antes, eu só enviava a proposta depois de fazer uma chamada de vídeo com o cliente. Só que muitas vezes o cara nem tinha tempo para fazer chamada de vídeo comigo e nem eu tinha tempo para fazer chamada de vídeo com ele. Hoje, o processo mudou. Hoje eu envio a proposta, o cara ele vai olhar e a gente faz a chamada de vídeo para negociar. Então, hoje eu tenho valores estabelecidos dentro do escritório, onde eu envio para o cliente esses valores e aí, a partir dali a gente vai negociar. Então, facilitou muito mais o fechamento, facilitou muito mais a comunicação. Meu cliente, ele já sabe, ele já vem para a reunião sabendo quanto possivelmente ele vai pagar, quanto ele vai investir naquilo. Então, quando eu paro para olhar para o meu cliente, para minha comunicação com o meu cliente, eu consigo definir se aquilo ali está sendo claro, direto, objetivo. Eu consigo mensurar aquilo ali. Metas e estratégia. Qual é a tua meta daqui até dezembro? O que você quer alcançar pelo digital? Quem você quer alcançar? O quanto você quer alcançar? E aí é importante pensar assim, tá, eu quero alcançar X clientes, mas o que eu estou fazendo no digital para alcançar X clientes? Eu tenho o Google Meu Negócio, eu estou com o WhatsApp Business configurado, meu Instagram, meu Facebook, eles estão configurados da maneira correta? Gente, essas 4 redes sociais são básicas, básicas. LinkedIn, YouTube, Twitter e TikTok são acréscimos. Hoje o básico é WhatsApp, Google Meu Negócio, Facebook e Instagram. Eu estou usando todas as funcionalidades, eu estou aparecendo, eu estou mostrando. Coloca lembrete no celular para gravar stories, coloca lembrete no celular para postar conteúdo. Delegue isso, delegue. Se não for algo que você faz com maestria, com facilidade, delegue.
ainda tanto quanto importante, tanto quanto financeiro, o marketing também é um pilar extremamente importante no teu negócio. Invista no seu conteúdo, então tire um tempo para gravar conteúdo, tire uma manhã para gravar alguns vídeos, para fazer alguns posts, para escrever alguns materiais. Cuida do teu marketing, pensando a médio e longo prazo. É extremamente importante e relevante. Faça network. Então, veja quem são as pessoas que você pode fazer parceria daqui até o final do ano. Faça uma live, faça um post colaborativo, feche alguma parceria de evento, de divulgação, de indicação. Lembra, o online caminha com o offline. Quando você alinhar tudo isso, comece a pensar no tráfego pago. Enquanto você não alinhar isso, o tráfego pago vai ser dinheiro gasto à toa. Porque se eu não tenho uma marca estabelecida, se eu não tenho um propósito de marca, se eu não tenho a missão dos meus negócios, os meus valores, se eu não tenho um nicho, se eu não tenho meta, e se eu não tenho conteúdo, o tráfego ele é à toa. Porque ele não vai chegar a converter. Então, uma coisa que as pessoas também falam muito, eu fiz, veio 10 leads, mas ninguém fechou. Tá faltando processo, tá faltando fechamento, é bastidor. Aí já não é mais culpa do digital, é culpa do de trás da telinha do celular. Então é importante pensar que o offline e o online eles andam muito juntos. Gente, era isso que eu preparei para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vou abrir agora para a gente poder estar respondendo aqui as dúvidas. Espero que vocês tenham absorvido, aproveitado. Se vocês quiserem, eu posso estar mandando esses slides para vocês. Daí depois, qualquer coisa, ou me pede pelo digital, ou a Carol me manda o e-mail de vocês, alguma coisa nesse sentido, ou eu mando para a Carol também, não tem problema. Parabéns, viu, Rafa? Bora lá para as perguntas. Bora. Contém ali uma pergunta. Pode falar, Linho. Acho que não está abrindo o microfone dele, será? Lincoln? Enquanto ele se organiza. Boa noite, Carol. Deu certo. Boa noite. Eu apertei errado aqui, mas fiz as perguntas ao longo da apresentação e foi muito boa. Parabéns, Rafa. Obrigada. Qualquer dúvida que você tiver depois, pode também me chamar pelo direct que eu vou respondendo, gente. Ok. Se mais alguém tiver pergunta, gente, vou respondendo. Então, não convém... Boa noite a todos. Então, não convém pagar um tráfego pago, fazer um tráfego pago, fazer um marketing sem estar com toda a estrutura de recepção da empresa organizada, é isso? Olha, é pensar assim, qual a experiência que o teu cliente vai ter na hora que ele for convertido como um lead? Vai ser uma experiência boa? A compra, ela acontece na emoção. Quando o cara preenche ali o lead, quando ele clica, quando ele cai no teu funil de vendas, ele quer ser respondido imediato, ele quer ter as respostas imediatas, ele quer o atendimento rápido, ele quer a entrega rápida. Então, qual é a experiência que a tua empresa hoje ela vai proporcionar? É uma experiência positiva? Vai conseguir entregar para o teu cliente de acordo com a necessidade dele? Compensa. Rafa, não sei, eu tenho demorado 3, 4, 5 dias para responder. Às vezes eu não passa batido, eu não respondo, aí eu falo sempre, para o tráfego, ajusta o bastidor e volta a investir. Porque pensar assim, hoje um lead, ele vai de 2 a 8, a 10, a 20, a 30 reais. Então, não é um lead barato. Então, é importante pensar assim, qual é a experiência que eu proporciono para o meu cliente quando ele chega ou no meu WhatsApp, ou no meu Messenger, ou no meu direct, por exemplo.
Entendi. O problema é que é tudo uma métrica, né? Então, você tem que investir para o Google ver o que você quer e aí, automaticamente, você começar a obter resultados. Diante dessa situação, para quem já começou, que é o nosso caso, nós pararmos o investimento, nós fechamos com uma empresa de marketing. Então, eu parar... Qual que é a sua área? Medicina, laboratorial. O que está acontecendo quando o seu lead chega? Na verdade, nós estamos divulgando e o lead ainda não está chegando. E quando chega, são leads variados, entende? Então... Faz quanto tempo? Há pouco tempo ainda. 3 meses? Não chega a 3 meses. Mas todo mundo no mercado parece que adotou essa métrica dos 3 meses. Em 3 meses eu te dou resultado. Em 3 meses eu faço você ficar milionário. Em 3 meses você vai ver um monte de coisa. Não, é que eu falo assim, ó, 3 meses para a gente começar a filtrar esse público, tá? Não significa para ter resultado, mas para começar a filtrar o público. Porque o que eu tenho recebido muito de feedback de tráfego? Chega gente de outro estado, chega perfil fake, chega gente que não tem condição social de pagar, de arcar. Então, geralmente, é uns 3 meses para que você comece a funilar e a começar a chegar num possível público-alvo, tá? Então, vai aí mais ou menos esse tempo. Mas talvez você não precisa parar o teu investimento, mas até reduzir ele um pouco para começar a direcionar esse interno, tá? Então, se hoje você já está com esse contrato, você já tem esse fechamento, dá uma reduzida, porque, por exemplo, eu conheço empresas que investem de 3 a 5 mil reais de Facebook, por exemplo. É bastante dinheiro para você ficar ali perdendo. Então, por isso que a pausa, muitas vezes, ela é necessária, pensando no investimento. Mas dá uma diminuída nessa verba e organizar. Então, entender, às vezes, até sentar com a agência de marketing que não filtrou teu público da maneira correta, que não entendeu o teu público da maneira correta e desenhar para eles. Para que eles possam ajustar esse público, assim. Então, por exemplo... olhar para as fotos de quem está mandando o WhatsApp, vou dar um exemplo, e entender, tá vendo quem são as pessoas que estão mandando o WhatsApp? Não é meu público. Então, para que eles possam começar a corrigir isso. Então, isso é extremamente importante. Mas eu entendo a questão do parar. Talvez não seja realmente a solução, mas diminuir o teu investimento. Perfeito. Hoje nós estamos investindo no Google e no Instagram. São os melhores caminhos ou você indicaria um outro caminho? São os melhores. Na verdade, assim, é o Instagram, o Facebook ali, porque acaba pegando uma outra campanha dentro do Facebook. E o Google... ainda não está divulgando. A gente tem a nossa página lá, mas a gente ainda não está movimentando ela. Só para desenhar, mais ou menos assim, qual a faixa etária do teu público hoje? A faixa etária hoje de procura está entre 25 e 35 anos. Então é o Instagram mesmo. É o Instagram. Mas também tem público com mais idade, mas não é a maior faixa, sabe? Por isso que muitas vezes é legal fazer campanhas paralelas para públicos diferentes. Então, você abre criativo para o Facebook, para esse público mais velho, porque ele ainda está no Facebook, acredite, e para públicos mais jovens no Instagram. E aí o Google é muito aquilo, né? É uma construção. O Google ele acaba ainda sendo muito mais difícil do que o Instagram e o Facebook, por exemplo, porque a gente não tem comportamento ali, então a gente não consegue mensurar. O Google é busca, é ranqueamento, então acaba tendo esse prazo muito maior, muito mais demorado. Você me deixou desesperado quando você falou dessa questão do para de investir e organiza, porque, de certa forma, preocupa, né? Porque a gente já está investindo e já tem um contrato com uma empresa, então para de investir. Eu falei, vixe, estamos fazendo a coisa errada. Na verdade, assim,
senta com a empresa e passa feedback, sabe? No sentido de, olha quem está vindo, olha o que veio de mensagem, olha o que veio de pergunta, para que eles possam te dar um direcionamento e corrijam esse público. Porque o que acontece muito? Quem contrata uma agência de marketing demora esse tempo para fazer essa cobrança, para sentar e ter essa conversa, e aí o investimento ele vai sendo gasto, entende? Então, assim, mesmo que for R$1.000 por mês, mesmo que for R$500 por mês, é um dinheiro que está sendo gasto à toa. Então, a minha maior preocupação, e o é quando tá certo o teu público, quando tá vindo o público certo e ele não tá tendo uma experiência legal. Aí porque aí te queima. Porque aí esse cliente que estaria vindo, que poderia estar convertendo, ele tá saindo e falando mal de você. Agora, se ainda tá nesse processo de correção de público, diminui a verba, ajusta com a empresa até chegar no teu público-alvo ideal. Perfeito. Show? Qualquer dúvida? Oi. Oi. Então, o que eu tenho visto, assim, é que o Instagram, principalmente, assim, eu sou profissional liberal, né? Uhum. Ele acaba mais funcionando ali como um veículo de credibilidade do que, de fato, uma captação de lead, de fechar negócio ali. E aí eu venho me questionando sobre a questão do Google, que talvez ali o Google ele traria muito mais, né, essas pessoas para buscar o meu serviço do que realmente ali no Instagram. E aí esse investimento no Google, até onde isso vale a pena, que isso realmente aumentaria aí a possibilidade das pessoas buscarem o meu serviço. Qual a sua área de atuação? Sou psicóloga. Tá. Na verdade, assim, o Instagram, ele serve muito mais como, exatamente o que você falou, mais credibilidade e confiança. Então, você usa ele para gerar essa credibilidade, essa confiança. A captação de lead no Instagram, ela é mais a médio e longo prazo. E aí a gente precisa entender, por exemplo, na sua área de atuação, já existe um certo bloqueio da pessoa entender a necessidade de passar por um processo de terapia, enfim, de contratar o teu serviço. Então, o tempo ele já por exemplo, se for comparado, sei lá, com a estética, já é um tempo maior, tá? No seu caso, o Google, ele funcionaria talvez com um blog. Então, tendo um site, construindo um blog, linkado com o YouTube, que a gente possa ter. Mas eu, no seu caso, na área da psicologia, eu investiria em tráfego no Facebook e no Instagram. Então, em despertar essa dor mesmo, de mostrar o quanto a terapia ela pode realmente ajudar. Então, gerar essa consciência, é pensar assim, todo mundo está com ansiedade, todo mundo está estressado, todo mundo está chegando no burnout. Mas a pessoa só vai procurar ajuda num patamar mais difícil. Então, quando eu começo a mostrar para ela, olha, você não está querendo levantar da cama para ir trabalhar, olha, você está com esse sentimento no fim do dia, olha, você está assim, você começa a despertar consciência. Você vai levantando para ela um sinal de alerta, até que ela tome a decisão. Então, pensando num funil de conteúdo, você vai trazendo ela no nível até ela chegar à conversão, tá? Nesse caso seu, o Google ele sairia um investimento bem alto. Por quê? Porque por mais que a pessoa ela vá procurar psicóloga, então vamos supor, psicóloga em Maringá, ali em palavra-chave, você vai ter ali uma concorrência enorme. Então, você vai pagar bem caro pela palavra-chave. No caso do site, aí você precisaria converter esse blog, um artigo. Então, gera também um investimento alto. Quando que o Google ele é muito favorável, assim? Na maioria das vezes, na questão de produto. Que aí você consegue ranquear o site do e-commerce ali,
muito mais. Então, ele acaba te trazendo essa funcionalidade. Ou quando você atende, por exemplo, até fora de Maringá, enfim, online, alguma coisa nesse sentido. Aí você consegue pegar outras regiões também. Mas no seu caso, eu trabalharia talvez uma estratégia mais direcionada dentro do Instagram e do Facebook, porque a captação de lead ela tem acontecido na tua área. Só que a gente entra nessa questão da barreira da aceitação. Então é diferente. Eu sei que eu preciso de Botox. Então eu sei que eu preciso e eu vou atrás disso. Agora, aceitar que eu preciso de terapia, que eu preciso de um psicólogo, aí é um nível de conversão mais profundo. Então, por exemplo, falar frequentemente, aparecer frequentemente, gerar essa parceria com outros profissionais, agregar audiência. Então, assim, é um trabalho mais árduo. E aí, na questão do tráfego dentro do Facebook e do Instagram, você consegue atingir. Porque as pessoas, elas começam a despertar a consciência, elas começam a pesquisar sobre. Então, você consegue ir pegando elas por essa questão da pesquisa, da busca dentro do Instagram. Certo, entendi. Entendeu? Entendi. É um trabalho árduo, porque realmente tá desmistificando, né? É basicamente... Acaba trabalhando muito mais nessa coisa de conteúdo do que a questão mesmo de trazer o tráfego pago. Que até então, assim, eu não tive muito retorno. Uhum. Então, agora no momento eu estou pensando assim, investir mesmo ali na produção de conteúdo. E aí essa coisa assim do todo dia postar alguma coisa é difícil. Pensar assim, ó, eu sempre falo isso, tá? Não é como postar todos os dias, mas é por que postar todos os dias, tá? Tem alguém que ele tá precisando escutar. Aí entra lá naquela questão do propósito. Então, eu falo assim, eu trabalho com rede social 24 horas por dia. Hoje foi um dia que eu até fiz um desabafo de manhã cedo. Eu tava de saco cheio de rede social, tipo, por N motivos. Mas não era o como, mas era por que eu estaria ali. Então, quando a gente tem a nossa missão, o nosso propósito muito bem alinhado, a gente passa a fazer isso com outro sentido. E você sabe o teu porquê. Você sabe qual é a tua missão. Então, tenta olhar sobre esse outro ponto de vista. A rede social, ela é um monstro para metade da nossa população. E principalmente para os profissionais que dependem dela para divulgação. É para mim também. Tem dia que eu tô de saco cheio, tem dia que eu tô descabelada e eu não quero vir aqui aparecer. Só que não é o como, mas é o porquê que eu vou vir aqui aparecer. Quantos empresários precisam da minha dica, da minha fala, da minha consciência? Então, é por quê? Qual é a minha missão como ser humano, como profissional, que vai levar isso para outro nível? E é muito aquilo que o Rogério falou. Isso é uma coisa que eu, assim, desde que eu comecei, eu bato cabeça. Não acredite nessas propostas milagrosas de 3, 4 meses. Eu estou há 3 anos na rede social. Então, eu estou há 3 anos com a minha empresa, estou há 3 anos na rede social, e assim, eu não sei se algum dia eu vou ter autoridade suficiente para parar. Então, se a gente pensar em grandes profissionais do mercado, em que a gente pode se espelhar, é muito... Você percebe que eles também estão ali, eles também têm essa mesma resistência, tipo assim, poxa, estou cansado, tem que gravar, tem que postar. É para todo mundo isso. Então, é contínuo, é consistência mesmo, é diário. E até às vezes mostrar isso, tipo, gente, ó, eu tô aqui na rede social, não queria estar aqui, mas eu sei que tem alguém que tá precisando me ouvir e eu quero compartilhar sobre isso. Porque a pessoa, ela sente isso, ela vai vendo, ela vai entendendo essa necessidade. Mas é a médio e longo prazo, é assim, e não sei se tem previsão de acabar. Clésia, tá com a mão levantada. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Oi, Rafa. Eu trabalho junto com o Rogério, né? Nós temos o laboratório e ele comentou da campanha. O que nós fizemos? Nós investimos R$30 dia. Nós temos um CPC de 60 centavos a 57 centavos, né? Tivemos 1.500 impressões, mas somente 176 cliques. Só que o que a gente fez? A gente criou uma landing page
né, onde as pessoas iam clicar lá para saber de uns exames, né? A gente criou a campanha do coração, né, do mês do coração de setembro. Só que eu, na minha visão, entendi que as pessoas elas querem resultado rápido. Então, qual o motivo? Tipo assim, se ela está procurando por um eletrocardiograma, né, ou um hemograma, qual sentido faz ela clicar, preencher todo um cadastro para depois ser atendida? Então, assim, não houve a conversão, houve, tipo, 1.500 impressão, mas somente 176 cliques, então não foi atrativo, sabe? E quantos preencheram? 3, somente 3. Então, assim, eu não acho que ficou legal, tipo assim, eu tenho uma dor e a minha dor é imediata, eu quero que ela seja solucionada, tipo assim, que eu seja encaminhada para um atendimento rápido, não eu ficar lá preenchendo, né, dados. Nesse caso, eu vejo dessa maneira, não sei se eu estou errada. Não, é exatamente isso, e a gente vai entendendo o comportamento do nosso consumidor. No início do ano passado, que a minha agenda estava um pouco mais tranquila, eu fiz uma campanha de tráfego para agendar a sessão de alinhamento. Então, a pessoa vinha, me falava qual era o problema dela no marketing e eu passava para ela uma proposta. Eu usei um aplicativo que é linkado, eu não vou lembrar agora o nome, mas depois eu posso ver, mas provavelmente vocês devem ter também. Que era linkado com a agenda do Google, onde eu fazia o anúncio. Então, venha agendar uma reunião de alinhamento de marketing comigo. A pessoa, ela clicava e ela ia direto para escolher o melhor horário para ela. Então, aí o que ela fazia? Ela preenchia o e-mail, o WhatsApp e reservava o horário. Então, eu deixava lá 3, 4 horários disponíveis para ela. A conversão foi excelente. Quando eu fui fazer, antes disso, eu tinha feito do formulário do Facebook, para ela preencher o formulário com pouquíssimas perguntas e depois eu entrei em contato com ela. Pouquíssimas pessoas responderam. Então, no caso, talvez o quê? Seria além de, ou no final desse formulário, direcionar elas para o WhatsApp, mas se só 3 responderam, precisa ser revista, ou jogar elas direto para um WhatsApp. Não sei se vocês trabalham com alguma automação no WhatsApp de vocês, mas, tipo, onde elas já vão, sabe? Tipo, exame de coração, qual horário? Tipo, alguma coisa nesse sentido para elas já dar andamento. Ou ir direto para o WhatsApp e o atendimento de vocês responderem. Sim, a gente fez essa captação que você está falando, né? Ela preencher e depois ela ser direcionada. Mas o depois aconteceu isso aí, somente 3. Então, assim, hoje, no nosso segmento laboratório, não faz sentido. E esses 3 vieram como? Através da landing page. Não, mas tipo, agendaram? Fecharam? Não, aí a gente tem que fazer esse monitoramento, né? Que é ir lá e mandar a mensagem para ele, ligar, fechar com ele, né? Porque ele não chegou no nosso WhatsApp, ele só fez o cadastro. Entendi. Precisa entender que precisa ser ágil. O cara é a mesma, acho que entra muito na questão da Jussiane. Quase ninguém gosta de fazer exame. Então, você já tem essa necessidade de conscientizar. Daí o cara se dispôs a fazer exame, ele tem que preencher um formulário, aguardar o retorno. Então, talvez facilitar isso, porque acontece também pela emoção. Então, a gente mudou a estratégia, porque a gente viu que não é o foco nosso, essa captação de leads, né? Ele tem uma dor e a dor dele precisa ser resolvida de imediato, encaminhado para o atendimento, ponto. Exatamente. E aí, assim, se no caso de vocês já está vindo, já está dando resultado, não tem que parar, tá? A gente para quando o cliente ele entra em contato com o WhatsApp e ninguém sabe o que fazer com aquele WhatsApp, com aquele lead. Então, quando não tem essa base para esse feedback, para esse atendimento, para essa experiência, no caso de vocês, pelo que eu estou entendendo, tem estrutura. Então, só precisa alinhar o público. Precisa alinhar isso, entender qual é o processo, entender por onde que o cliente, de que forma que o cliente ele vai se sentir mais confiante, de que forma que o cliente ele vai se sentir mais, enfim, mais intencional mesmo ali, de que forma que eu vou estimular o meu cliente a fechar mais comigo. Sim. Então, analisar realmente o teu público. Por exemplo, vamos supor aí um idoso não, né? Mas vamos pôr aí de 50 anos mais. Cara, ele não vai ter paciência. Não mesmo. Ele não vai ter paciência. Então, talvez o quê? Ele já ir para o WhatsApp, direto para o WhatsApp. Então, fez lá o post, né? Ou o vídeo. Ele já vai clicar, ele vai para o WhatsApp. Olá, quero agendar um eletrocardiograma.
Pronto. A dali você já vai dar continuidade na resposta. Então, talvez facilite e ele tenha mais paciência de ficar. Sim, hoje Porque também a gente já tem um robô, né? Tipo assim, a gente não deixa tantas respostas ali, porque fica chato também. E já pensando nessas pessoas idosas, elas não leem, ela manda áudio, então a gente tem que estar atento a isso. Mas o robô Exato. facilita que a gente pede ali a foto do pedido médico, né? A Uhum. gente já entende qual é a dor e a necessidade dele. Ó, quando tá ele chega vendo? no Então, WhatsApp. vocês já estão num outro nível de atendimento. Então, aquilo que eu falei não se aplica para o negócio de vocês, que foi a preocupação do Rogério. Vocês já estão num outro nível de atendimento. O problema é quando a pessoa manda querendo um exame e demora 5, 6 dias para responder ela. Que acontece com muitas empresas. Então, assim, eu acredito que talvez a landing page não funcione para vocês. E aí, você me trazendo esses números, eu pensei assim, pô, 173 cliques, tipo assim, não deu quase nada de conversão. Não deu nada. Na verdade, foi 1.500 impressões, então 1.500 pessoas viram. Somente 176 clicaram e somente 3 conversão. É baixo, muito baixo. Então, talvez é pegar esse público, replicar para esse público, levando direto para o WhatsApp. Então, usa esse conjunto de anúncios, usa as pessoas que converteram para esse anúncio e replica para o WhatsApp. Sim. Obrigada, viu, Rafa? Imagina! Vou responder a Bruna aqui, ela perguntou no chat. Rafa, no caso de um negócio B2B, o marketing se diferencia de que forma? Adianta ter uma página da empresa apenas informativa para o consumidor, que nem vai ser diretamente atingido, convertido em venda? Para o consumidor, não. Se o teu negócio é B2B, você vai vender para outra empresa, você pode ter uma página que fale com essa outra empresa. Mas para o consumidor, não existe a necessidade, até porque ele não vai comprar de você. Então, não. Acredito que você tenha que alinhar a tua comunicação até com a outra empresa que você vai estar vendendo, né? Com esse B2B ali para outra empresa. Eu prefiro anúncio do que vídeo, não costumo assistir os vídeos do feed. Eu também prefiro ler post, não tenho... pensar assim, ó. Por isso que muitas vezes você faz 2 conjuntos de anúncio para alguns vão ir para o post e alguns vão para o vídeo. Tem gente que só vê anúncio em vídeo. Então, quando você faz 2, quando você dá essa possibilidade, você consegue entender o que o teu público prefere. Então, por exemplo, no meu caso, as pessoas não leem os posts. Na parte de marketing, as pessoas não leem, as pessoas vão direto para o vídeo. Então, vai muito de público para público. No caso da Jussiane, psicóloga, eu tenho certeza que tem muita gente que lê post. Porque tem muita gente que gosta de ler textão de psicóloga. Então, é um comportamento. Então, por isso que eu falo, aquilo que deu certo para o Wellington não vai dar certo para a Rafa, não vai dar certo para a Jussiane. Cada estratégia, cada negócio é único. Por isso que solução mágica, enfim, fórmula mágica não funciona. A gente precisa estar sempre muito atento com isso. Mais dúvidas? Ô, Rafa, tá me escutando? Tá cortando um pouco, mas estou ouvindo. Melhorou agora? Tá. Então, vamos lá. De repente, uma propaganda direta seria melhor? Não a landing page? Tentando entender qual é o público que você vai pegar com esse com esse exame do coração, ou até mesmo, vamos lá, pegando essas 1.700 impressões, tenta entender qual a faixa etária dessas 1.700 impressões. Então, analisa esses números friamente, aí faz o teste. Então, assim, nada é exato, tá? Tudo é teste. Então, não descarte a landing page logo de cara. Tá cortando, Rogério. Oi. Rogério? Rogério?
Será que ele caiu? Assim, eu digo assim, tem uma propaganda, entende? Oi, melhorou agora? Melhorou? Oi, Oi, pode melhorou? falar. Pode falar. Melhorou agora? Aham, agora eu tô te escutando. Tá. Então, de repente, seria melhor pegar essa landing page, deixar ela enxuta e usar ela mais para divulgar o que fazemos e ela tá ali ativa e automaticamente dando o caminho para um clique direto no WhatsApp, e aí automaticamente a gente atende direto e faz uma coisa mais enxuta. E fazer uma propaganda mais direcionada, por exemplo, nós temos alguns leads, aí a gente pega e direciona para esses leads já uma propaganda específica, entende? Sim, Seria específico. seria uma saída de venda mais direta Sim. do que a gente ficar empatando muito no Google, porque o Google ele vai ficar fazendo métrica, e ele só vai de fato me alavancar quando eu botar muito dinheiro nele. Exato. E, na verdade, você pode usar a landing page até para um exame de ticket mais alto, onde a conversão ela não aconteça muito de forma... Enfim, quando o exame ele é um valor mais alto, a pessoa ela demora um pouco para finalizar a compra. Sim. Então, você pode utilizar... Mas ela é bem direcionada, né? Por exemplo, um exame que custa... Vou dar um exemplo bem grotesco para você entender. Um exame que custa R$1.000, por exemplo, a pessoa já sabe que ela vai pagar aquilo, ela está procurando alguma coisa que adeque, né? Exatamente. Ela tá mais direcionada do que eu pegar e usar essa métrica do Google para exames laboratoriais comuns, por exemplo. Simples, exato. Onde tem muita demanda, tem muita oferta, quer dizer, no mercado, e automaticamente você só mais um, e aí eu vou gastar, eu vou investir, e as pessoas vão ficar consumindo ali o meu investimento só para uma pesquisa de mercado, né? Exatamente. E aí, nesses exames de rotina, você consegue trabalhar a geolocalização. Aí então, eu trabalho de uma forma mais direcionada, de um marketing direto, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Exato. E aí você consegue pegar na sua região. Então, pensando assim, um exame de rotina, todo mundo faz, né? Então, enfim, a procura ela é grande. Você pega pela localização, por estar mais perto, por estar mais rápido, por ter horário disponível, enfim, pela entrega. Então, você consegue trabalhar isso no Instagram com um ticket muito mais baixo do que o do Google e usar o Google para um valor mais agregado, de um exame com valor mais alto. Perfeito. Tá Beleza? bom. Muito obrigado, Rafaela. Imagina, à disposição. Mesmo, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Não? Carol, acho que a gente pode finalizar. Carol? Acho que a Carol não tá ali. Mas vamos finalizar, então. Obrigado, Rafa. Imagina. Pela aula de marketing digital. Obrigado por todo mundo que participou aí no final também com as dúvidas. Esse encontro vai estar gravado, então se vocês quiserem indicar para alguém, vai dar para ver lá no canal do YouTube do Hub. Show, gente. Obrigada. Eu fico disponível pelas redes sociais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar lá. E espero ter contribuído aí um pouquinho. E é isso, gente. Obrigada. Wellington, obrigada pelo convite. Carol, obrigada. Eu que agradeço, Rafaela. Até mais, gente. Boa noite.